Nós vamos agora dar sequência ao nosso curso, né? E nesse tópico, tá certo? Nessa terceira parte, né? Nós vamos agora falar sobre oscilações eletromagnéticas. Na verdade, né? Nós vamos estar focados agora nesse tópico, nesse capítulo, né? Em circuitos de corrente alternada, né? São os circuitos que estão presentes aí no nosso dia a dia, tá certo? A sua casa, não é? É um circuito, um conjunto de circuitos de corrente alternada, né? Nós temos na casa, né, elementos, né? A gente chegou a ver agora, né, ao longo, né, dos vários tópicos que nós fomos discutindo, né, nós chegamos a ver, né, o que é aí o comportamento de um circuito resistivo, de um circuito capacitivo e de um circuito indutivo, mas falando de corrente contínua, tá certo? Agora nós vamos falar de corrente alternada, né, e ver como é que esses elementos se comportam num circuito de corrente alternada, né? Nós vamos tentar discutir um pouco aqui, né, com alguma profundidade, né, e aqueles ou aquelas que seguirem cursos aí, seja de engenharia elétrica, controle e automação, né, provavelmente vão usar, né, com mais, vamos chamar assim, com mais conteúdo, né, e mais frequência esses conceitos. Mas esses conceitos são muito importantes, inclusive para a parte instrumental de física, né, no desenvolvimento aí de uma série de equipamentos, tá? Vamos começar relembrando o que acontecia quando eu tinha, né? Lembra do seguinte, vamos só relembrar aqui o seguinte: se eu tenho um circuito, né, que é um circuito RC, tá? Nós vimos um circuito RC, né, e nós tínhamos aqui uma fonte de força eletromotriz contínua, tá certo? Nós estudamos esse circuito e vimos o seguinte: se eu tenho uma corrente I aqui, né, a curva da corrente I, né, a curva da corrente I com o tempo, né, a hora que eu ligo isso aqui, né, eu tinha uma chave, eu liguei essa chave, né, instantaneamente começa a haver uma carga desse capacitor. À medida que esse capacitor for sendo carregado, então imediatamente começa uma carga, né, e essa corrente vai declinando com o tempo, tá certo? Nós vimos isso, né, nós estudamos a corrente, né, esse comportamento da corrente, né, e nós vimos que existia, né, nós definimos um tempo característico que nós chamamos de tal C, que era a constante de tempo de um circuito, né, de um circuito RC. Tá? Então isso nós vimos quando nós estudamos o circuito RC, e nós vimos o seguinte: naquele instante inicial em que eu giro essa chave, em que eu abro a chave, tá certo? O capacitor funciona como se fosse um curto-circuito, né? Toda corrente, tá certo? Toda corrente passa, né? E ela passa como se só dependesse do resistor, mas à medida que o tempo vai passando, né, esse capacitor vai carregando, e aí, não é, ao final desse tempo é como se o meu circuito ficasse aberto, ou seja, não passa mais corrente. Relembrando também o que acontece quando eu coloco agora um resistor, né, de novo um circuito de corrente contínua, um resistor agora ligado num indutor. Mesma coisa, eu tenho uma fonte de força eletromotriz contínua, né, eu ligo isso aqui, olha só. Nós vimos agora no capítulo anterior que na hora que eu ligo, tá certo? Na hora que eu ligo aquela bateria ali no circuito, o que acontece? Instantaneamente cria-se uma força eletromotriz aqui neste indutor, não é? Tá certo? Cria uma força eletromotriz nesse indutor que se contrapõe, não é, àquela corrente que tá surgindo ali, né? Essa corrente aqui, ao passar pelo indutor, né, ela cria, tá certo? Ela altera o fluxo do campo magnético nas espiras do indutor, né, o que produz, né, nós chegamos a ver, o que produz aí, né, uma reação nesse indutor. Então, nesse caso aqui, tá certo? Nesse caso aqui, né, a minha corrente, no instante inicial, tá? No instante inicial, ela é nula, mas ela aí vai com o tempo se estabilizando, e ao final dos tempos, enquanto o capacitor no começo dos tempos se comportava como um curto-circuito e posteriormente, né, ele funciona como um elemento que abre o circuito, ou seja, deixa de passar corrente, o indutor tem um comportamento inverso, que é,
né, no instante inicial ele não deixa passar corrente, ele funciona como se fosse um circuito aberto, mas à medida, tá certo? À medida que o tempo vai passando, né, à medida que o tempo vai passando, essa variação aqui muda até um ponto final em que, não é, eu tenho uma corrente fluindo normalmente no estado estacionário. Nesse caso aqui, né, eu também defini uma constante de tempo que era L sobre R. Tanto tal C quanto tal L, né, são funções aí, né, grandezas que têm dimensão de tempo, né? Muito bem, isso aqui foi o que a gente viu, tá certo? Isso aqui foi o que a gente viu quando era o comportamento, né, dos circuitos de corrente contínua. Presta atenção no seguinte, tá certo? Tanto um quanto o outro, né, mostram que existe vamos chamar assim, uma componente temporal da corrente, né, mesmo sendo uma bateria, né, mesmo sendo uma fonte contínua, existe um comportamento temporal dessa corrente. Vamos ver agora o que acontece, tá certo? Se eu tiver agora um circuito LC. O que acontece se eu ligo, né, um indutor, né, e um capacitor? Né? É claro que para eu fazer isso eu tenho que fazer o seguinte, eu vou pegar um capacitor, tá certo? Vou pegar um capacitor, vou abrir uma chave aqui e vou ligar esse capacitor no indutor. Né? Eu tenho um capacitor C, eu tenho um indutor L. Tá? Eu não tenho nenhuma fonte. O que eu fiz? Eu peguei aqui inicialmente, tá certo? Eu peguei inicialmente e coloquei uma carga, por exemplo, aqui no capacitor. Eu deixei esse capacitor carregado, ele está com a carga ali, daquele jeito, né? E esse capacitor está carregado, eu carreguei, por exemplo, utilizando um circuito como esse. Eu estou supondo que essa ligação do capacitor com o indutor não tem uma resistência, tá? Tá certo? A ligação entre os dois não tem resistência. Mais adiante eu vou introduzir a resistência e a gente vai ver o que acontece. Muito bem. O que acontece agora? Né? O que acontece quando eu ligo aquela chave ali? Tá? Eu agora venho aqui e fecho essa chave, né, e ligo esse circuito. O que acontece nesse caso aqui? Bom, vamos pensar, o nosso livro ele ilustra bem isso, né, tem lá uma figurinha mostrando, né, mas essas cargas positivas, lembrando que a nossa conversão de corrente, não é uma convenção na qual quem se movimenta são as cargas positivas, tá? Então, inicialmente, quando eu fechei essa chave, né, então esse meu circuito agora foi fechado, tá? Então até agora o circuito fechado, né? Tá? O que acontece? Ora, eu tenho uma diferença, não é? Eu tenho uma diferença entre uma diferença de potencial aqui. Essa diferença de potencial faz com que vai surgir, não é, uma corrente, tá certo? E as cargas positivas, né? As cargas positivas, elas agora migram para cá, tá certo? E o que vai acontecer é que nós vamos chegar a um momento em que as cargas positivas migraram e aí equilibra, né, as cargas no capacitor. Aí você fala, bom, então agora parou. Não, não parou, porque na hora que eu tive essa migração de cargas para cá, tá certo? O que acontece? Eu estou tendo a variação de fluxo, a corrente que está produzindo uma variação de fluxo desse indutor, né? E esse indutor, então, o que acontece? No começo eu tenho uma corrente, o que o indutor faz? Cria uma corrente contrária. Quando essa corrente está subindo, né, está aumentando, o indutor cria uma corrente contrária. Tá? Quando essa corrente começa a diminuir, então eu tenho uma subida, tá certo? O indutor cria uma corrente contrária. Na hora que essa corrente começa a diminuir, né, tá certo? O indutor agora então vai criar, lembra, o fluxo, tá certo? A força eletromotriz que é criada no indutor, ela é contrária à variação. Ela não é contrária à corrente que está ali. Então, se a corrente está aumentando, né, se a corrente está aumentando com o tempo, tá, surge no indutor uma força eletromotriz contrária, produzindo uma corrente contrária a essa. Se a corrente está diminuindo com o tempo, agora eu tenho uma força eletromotriz que é favorável a essa corrente. Então é o seguinte, eu tenho essa situação, não é, na qual, tá certo? As cargas se movem, não é? E à medida que for diminuindo o fluxo aqui, ou seja, à medida que o capacitor
tá certo? Começar a se carregar, ou seja, a corrente começa a diminuir, não é? Eu tenho o indutor produzindo então uma corrente em sentido contrário, né? Vamos ver aqui, fazer um balanço aqui para ver como é que a gente pode, não é, fazer esse estudo aqui. Suponha o seguinte, eu tenho que a energia nesse sistema, né, eu posso dizer que a energia total nesse sistema que está aqui, né, ela é conservada e ela é a energia, né, do campo elétrico mais a energia do campo magnético. E eu posso escrever isso aqui como sendo, né, nós já vimos, isso aqui é 2, tá certo? Sobre 2C, né, mais L I ao quadrado sobre 2. Tá? Então essa aqui é a energia, né, e essa energia ela é constante, tá certo? Ela vai ser variada. Então se eu tenho um equilíbrio aqui, se eu estou perdendo energia no capacitor, eu estou ganhando energia no indutor e aí vice-versa, isso variando com o tempo, né? Vamos ver aqui como é que isso funciona. À medida que, olha, se eu imaginar que à medida que eu tenho uma diminuição da carga no capacitor, tá certo? Para contrabalançar isso, eu tenho que ter um aumento da corrente, tá? Vamos ver, então, fazer a equação disso aqui. Eu vou pegar e derivar, né? Eu vou derivar essa equação em relação ao tempo, né? Já que U é constante, a derivada de U em relação ao tempo é igual a zero, e essa derivada aqui é a derivada em relação ao tempo dessa expressão aqui, Q2 sobre 2C mais LI ao quadrado dividido por 2. Muito bem. Ora, o que é a derivada disso aqui? Isso aqui vai ser 2, tá certo? Derivada C e L são constantes, tá? C e L são constantes, não derivam, né? Então, D de Q2, tá certo? Em relação ao tempo, né? Essa expressão aqui eu posso escrever, isso aqui vai ser 2, vai baixar aqui, 2 com 2 corta, tá certo? Eu vou ter aqui Q dividido por C, dQ sobre dt. Tá? Mais a derivada aqui, mesma coisa, esse 2 baixa, né? Corta com 2 daqui, eu tenho L vezes I dI sobre dt. E eu posso dizer que isso aqui é igual a zero, tá certo? Muito bem. Dada aí essa expressão, eu posso lembrar o seguinte, que I, né, é igual a dq sobre dt. Existe uma relação entre a corrente e a carga, né, que está naquele circuito ali. E eu posso, então, substituindo isso aqui, né, se eu substituir por dq sobre dt, né, eu vou ficar com a seguinte equação. Olha aqui, ó. Eu vou ficar com L dq sobre dt, tá? Esse I que está aqui, e substituir esse I que está aqui por dq sobre dt. Eu tenho, então, d2q sobre dt ao quadrado. Mas, aqui eu mantenho essa equação, eu tenho q sobre c, dq sobre dt. Muito bem. Isso aqui é igual a zero, então eu posso isolar dq sobre dt, eu escrevo aqui, então, dq sobre dt, que multiplica, agora eu tenho essa equação L dq d2q sobre dt2 mais q sobre c dq, mais q sobre c. Tá? Muito bem, isso aqui é igual a zero. Né? Então, se eu olho essa expressão aqui, olha, essa expressão é zero se ou esse fator for zero ou esse fator for zero. dq sobre dt não é igual a zero. dq sobre dt, q está variando com o tempo. Então, esse fator aqui não é igual a zero. Então, o único jeito da gente resolver isso aqui é ter L d2q sobre dt2 igual a menos q sobre c. Ou, se eu quiser, eu posso tirar esse L daqui, né? Eu tiro esse L daqui e passo esse L para cá e eu tenho essa equação diferencial aqui. Essa equação diferencial, ela é uma equação diferencial, vamos chamar assim, bastante comum, e ela tem uma característica que é a seguinte, presta atenção naquela equação ali, né? Eu vou, vamos dizer assim, olhar essa equação, eu tenho o seguinte, eu tenho que a derivada segunda de Q, tá certo? A derivada segunda de Q em relação ao tempo, não é a função dividido por um fator constante. Tá? Vamos lembrar o seguinte, eu tenho uma função,
tá certo? Uma função do tempo, não é? E essa função eu derivo duas vezes e obtenho de novo a função, não é? A menos de uma constante, tá? Que função que é essa? Bom, essa função aqui é tipicamente, né, uma função do tipo, ou uma função trigonométrica, como seno, cosseno, ou uma exponencial. A exponencial, você lembra, né? A exponencial, se você deriva, a exponencial, você recupera a mesma função a menos de um fator, tá? Então, nós vamos substituir, tá certo? Nós vamos dizer que aquela função ali, tá certo? Ela vai me dar como solução uma função que é Q igual a Q0, cosseno de ômega t menos ou mais uma diferença, um ângulo qualquer, que é uma constante, tá? Se você pegar e fizer um exercíciozinho e derivar essa função aqui, né, você vai ver que a derivada segunda vai te dar aquilo ali, né? E a parte aqui, esse ômega que está aqui, ó, esse ômega que está aqui é 1 sobre raiz de LC. Tá? Se você deriva uma vez, aparece ômega, se você derivar a segunda vez, vai aparecer ômega ao quadrado. Tá certo? Como está ômega ao quadrado aqui, uma derivada te dá um sinal positivo, a outra derivada vai te dar um sinal negativo, que é esse sinal que está ali. Tá? Então, ômega é igual a 1 sobre raiz de LC. Né? Essa equação que está aqui, tá certo? Essa equação que está aqui, ela é uma equação análoga, né? A menos, se você não olhar que aqui é uma carga, aqui é uma indutância e aqui é uma capacitância, mas se você olhar o formato dessa equação, essa equação é um análogo, tá certo? Essa equação é análogo ao problema em que você tem uma mola e uma massa presa a essa mola numa superfície sem atrito. Se você colocar uma massa presa a uma mola numa superfície sem atrito, o que acontece aqui? Se você pegar aqui, né, eu tenho aqui a posição de equilíbrio, tá certo? Se eu pego agora e estico, tá certo? Eu estico a uma certa amplitude essa massa aqui, o que acontece quando eu solto essa massa? Essa massa vai desenvolver, né? Ela vai desenvolver um movimento periódico, que é esse aqui, tá certo? Eu tenho um período aqui, e eu tenho uma frequência de oscilação F, né? Lembra que F é igual ao inverso do período, né? Tá certo? E eu posso associar essa frequência, né, a uma frequência angular, ômega, que é igual a 2πf, tá? Que é esse ômega que está aqui. Então, se eu faço essa analogia, tá certo? A equação que descreve esse sistema aqui, um sistema massa-mola, não é? Ela é uma equação, lembra, a equação da energia cinética é 1 meio de mv2 e, ó, 1 meio de mv2, tá certo? E a energia potencial é 1 meio de kx2, tá certo? A equação que descreve esse sistema, o sistema massa-mola, né? Ela é uma equação que é do tipo, tá? A equação desse sistema aqui é uma equação do tipo m d2x sobre dt2, m d2x sobre dt2 mais kx é igual a zero. Então, a natureza dessa equação, né, a estrutura dessa equação é igual à estrutura dessa equação, tá certo? Então, esse sistema aqui, isso aqui é uma coisa interessante, porque você pode associar, né, inclusive o pessoal da engenharia mecânica, né, pode associar um sistema mecânico, tá certo, a um circuito elétrico. Mas aqui você falou que não tem atrito, né? Num sistema mecânico, em geral, a gente tem atrito, tá? Então vamos colocar um atrito para ver aqui como é que essa coisa funciona, tá certo? Então essa é a minha equação, né? E eu posso escrever, só para finalizar essa parte, né, que a minha energia, tá certo? A minha energia do campo, né, elétrico, tá certo? É Q2 sobre 2C, cosseno quadrado de ômega t mais φ, né? E a minha energia do campo magnético, ela vai ser também, eu posso substituir essa energia aqui, né, a corrente. Se eu faço a derivada da corrente, o que eu tenho? Eu tenho 2 cosseno de ômega t mais φ, seno, né,
faço as substituições todas, né? Se eu boto o ômega para fora, tá certo? É 1 sobre raiz, né? De LC, fazendo essa operação toda, eu também posso escrever como sendo Q2 sobre 2C, seno de ômega t mais φ. Tá? E se você somar, né? Se você soma isso aqui, você vai ver cosseno quadrado mais seno quadrado, você sabe, né? Seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1, tá? E a energia total, então, do sistema vai ser Q2 sobre 2C, ou você pode também colocar aí em função, não é? Em função da indutância. Tá certo? Muito bem. Vamos ver agora o que acontece se eu coloco um resistor. Né, você vai falar, né, como eu disse, né, você fala assim, não, mas aqui é um sistema, né, certo? É um sistema ideal, né, um sistema massa-mola, né, é um sistema ideal, esse aqui é a constante da mola, né? Eu queria saber o que acontece se essa analogia vale também para um sistema real, tá certo? Vamos estudar agora o que acontece num circuito RLC. Antes, eu quero chamar a sua atenção para esse valor de ômega que está aqui, ó. Esse valor de ômega que eu obtive aqui, tá certo? Esse valor de ômega que eu obtive aqui é o que a gente chama, guarda esse valor, que essa aqui é a chamada frequência de oscilação natural do sistema. Tá? Essa é a frequência de oscilação natural do sistema. Aqui eu também tenho, se eu puxo esse sistema para cá, eu também tenho a frequência de oscilação natural do sistema. Tá certo? Lembra de um pêndulo, né? Um pêndulo, se eu solto um pêndulo, dependendo do comprimento do pêndulo, eu tenho também uma frequência de oscilação natural do sistema, né? Então, assim, cada sistema, dependendo da sua estrutura, dos seus componentes, né, ele tem uma frequência de oscilação natural. Mais adiante, nesse tópico, nós vamos ver o que acontece quando você coloca agora um circuito que tem uma frequência natural, tá certo? Você submete esse circuito a uma oscilação forçada, tá? Quem já andou de balanço, né? Aquelas cadeirinhas do parque que fica balangando assim, já viveu a experiência e sabe o que significa quando você coloca uma oscilação forçada, né? E essa oscilação forçada, ela tá certo? Próxima da oscilação natural de oscilação do sistema, tá? Mas vamos ver, antes de olhar isso, né? Vamos ver o que então acontece nesse circuito quando eu coloco um resistor. Então, se eu vou colocar agora um resistor aqui, quer dizer, que aí eu estou trabalhando com uma situação mais real, né? Vamos, de novo, eu ainda não tenho uma fonte, tá certo? Eu carreguei o capacitor, tá? Deixei esse capacitor carregado e liguei esse capacitor, não é, nesse circuito aqui. Então eu tenho lá, de novo, eu tenho aqui, né, o meu capacitor, tá certo? Eu tenho a minha chavinha aqui, um resistor, né? E agora eu tenho aqui o meu indutor, tá? Esse é o meu circuito, né? E eu comecei isso aqui, né, da mesma forma que anterior. Eu coloquei uma carga nesse capacitor, ele está carregado. E eu agora vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, fechar essa chave, da mesma forma como eu fiz antes. Eu fecho essa chave aqui, né? E ao fechar essa chave, né, eu vou ver o que acontece aqui. Então eu fechei a chavinha agora, então eu estou com esse circuito fechado, e na hora que eu faço isso, essas cargas começam a se deslocar, né, e eu posso então fazer o cálculo aqui da corrente, né? Então eu quero saber como é que se comporta, né, a corrente que está passando aqui. Bom, nós podemos começar usando, né, a nossa abordagem da lei das malhas, né, e dizer que a soma das diferenças de potencial nesses três componentes é a mesma, é igual a zero, perdão, a soma das diferenças de potencial é igual a zero, né, e eu posso escrever, então, olhando esse circuito aqui, né, eu posso escrever que menos Q sobre C menos RI, tá certo? Menos L DI sobre DT, né, isso aqui é igual a zero, tá? Se eu escrevo essa equação desse jeito aqui, né, eu fazendo a substituição, né, vamos fazer a mesma substituição, I é igual a dQ sobre dt, né, eu sei a corrente, tá? Se eu fizer essa substituição, eu vou ter aqui, então, quando o I for substituído, eu tenho d sobre dt de dq sobre dt,
né, eu posso escrever essa equação como sendo L d2q sobre dt2, né? O meu I daqui vai ser dq sobre dt, mais R, tá? Mais R dq sobre dt, tá? Mais Q dividido por C, tudo isso aqui é igual a zero. Muito bem. Essa equação diferencial, tá certo? Essa equação diferencial, na verdade, ela é um pouco diferente da equação anterior, né? E eu vou escrever a solução dela como sendo Q, né? Q é igual a Q0 é elevado a menos RT sobre 2L cosseno de ômega' T mais Φ. Φ é uma constante que surge nessa integral aí, né? E esse meu valor de ômega', que é o novo ômega que eu obtive, é ômega 2 menos R sobre 2L elevado ao quadrado, raiz disso aqui. Tá? Muito bem, se você olhar essa expressão aqui, você vai ver o seguinte: se R, né, se R tende para zero, ômega' vira igual a ômega. Então eu recupero, né, se o meu R tende para zero, E elevado a zero vai dar 1 e eu recupero aquela expressão que eu tive anteriormente. Como é que é essa expressão aqui? Né? Essa expressão aqui, se eu escrever essa equação com o tempo, né, suponha que eu comecei com uma carga, né, no capacitor e ele vai fazer essa situação aqui, olha. Esse movimento aqui, né, eu tenho que, à medida que o tempo vai passando, né, olha só, à medida que o tempo vai passando, eu tenho um sistema de massa aqui, né, eu peguei e fiz uma distensão aqui nesse sistema, tá? Puxei esse sistema de uma certa amplitude. O que vai acontecer com essa oscilação aqui? Essa oscilação, né, vai fazendo esse movimento aqui até que o objeto para. Ou seja, o meu resistor, né, ele vai dissipando energia que nem o atrito aqui, ó, tá certo? Eu tenho um atrito agora aqui, né, que nem o atrito que existe entre essa massa e o plano, né, esse meu resistor aqui vai dissipando energia. O atrito dissipa energia e aí, à medida que o tempo vai passando, né, essa oscilação vai diminuindo, né, até o ponto em que o objeto volta para o seu estado de equilíbrio ali. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, um sistema RLC, né, no qual você carregou o capacitor, né, você ligou esse capacitor no circuito, tá certo? Eu não tenho nenhuma outra fonte, né? A única fonte que eu tinha era o capacitor. Quando eu tenho um capacitor e um indutor, um ligado no outro, tá certo? Eles ficam se alternando, né? E geram uma oscilação, criando aí, né, uma situação periódica, vamos dizer assim, que não se altera com o tempo. Se eu coloco um resistor, tá certo? Esse resistor, se aquela energia antes era constante, ela não é mais constante porque esse resistor vai dissipando energia com o tempo, né? Vai produzindo calor, tá certo? Esse calor é dissipado, né? E com o tempo, então, né, esse sistema dissipa toda a energia, tá? Então, nós vamos ver agora como é que é um sistema no qual eu posso ter agora uma fonte externa. Essa fonte externa vai injetar energia no sistema de tal forma que eu posso manter essas oscilações agora, vamos chamar assim, duradouras, né? Que é o que acontece na sua casa, né? A tomada da sua casa, tá certo? Dependendo de onde você mora, tá certo? A tomada da sua casa tem uma tensão, entre aspas, vamos chamar assim, constante. Tem algumas oscilações, dependendo do lugar, dependendo da estrutura da rede de distribuição, mas você pode imaginar que você tem uma oscilação, né? Perdão, uma tensão que é constante na tomada, tá certo? Em alguns casos 127 volts, que a gente chama de 110, né? Em outros casos 220, dependendo de novo do lugar que você mora, tá? Então vamos estudar agora o que acontece com o circuito, não é?
quando a gente tem uma fonte externa de tensão, ou seja, uma fonte externa de energia, né, que faz com que aquela energia que está sendo dissipada, né, seja reposta com o tempo, tá? Vamos ver agora então o circuito de corrente alternada.